pessoal, meu nome é o Edson Ferreira Machado, eu estou com 26 anos e sou natural de Formosa, né? Eu sou empresário da MSC Pneus. Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês um pouco sobre como foi abrir a minha empresa, tá? Então, assim, o primeiro contato que eu tive com o meu nesse segmento foi um negócio familiar mesmo. Trabalhei com meus pais na empresa que a gente tinha em Formosa como revendedor de pneus multimarcas, né? Sim, só que meu trabalho com eles era muito trabalho de férias, né? Porque assim, como eu estudava, eu sempre ajudava eles nas férias. Inclusive, esse era o período de maior movimento nesse segmento, né? O período que mais se vende. Até porque é a época que o pessoal começa a arrumar os carros para poder viajar. Então, assim, foi aí que eu comecei a criar gosto pelo segmento, pelo ramo empresarial. Foi aí que eu comecei a gostar, nesses trabalhos de férias que eu tinha com meu pai na loja, né? E assim, durante a minha infância, além do ramo empresarial, eu sempre ouvi falar muito do meio jurídico, né? Então, assim, foi o período da minha infância e adolescência todo eu ouvi muito bem falar dos dois segmentos, que era o ramo empresarial e o ramo jurídico, né? E até pela proximidade com o Brasil, nessa questão de concurso público, eu ouvia muito bem falar, eu até ouvia falar melhor da questão do concurso público, né, do direito. Como ele te abriu um leque de opções muito grande. Além da advocacia, essa questão do concurso público em Brasília, defensoria, concurso para juiz, para promotor, né, que os salários são muito bons até, né? Então, assim, passado o período de ensino médio, né, me surgiu um pouco daquela dúvida, para onde eu vou? Ah, eu vou fazer o direito ou vou fazer a administração? E por aquela questão de acreditar na época que o direito me daria melhores oportunidades, eu acabei fazendo faculdade de direito, né? E segui esse ramo aí durante os 5 anos seguintes, né? Só que assim, a gente nunca sabe o que nos espera, né? No último ano de minha faculdade de direito, me surgiu uma oportunidade de abrir uma loja exclusiva de pneus Continentals aqui na minha cidade, né? Abri como sócio com meu pai e com meus irmãos, né? Porque assim, além de abrir, eu precisaria ser gestor também. Porque meu pai já tomava conta de uma loja, né? E ele precisaria de alguém para tomar conta dessa outra loja. Meu irmão ele não poderia, porque ele tinha um escritório dele. Ele tinha formado há uns 4 anos em Direito, já era advogado. E já estava com um escritório, vamos dizer assim, já tinha começado a andar, já tinha passado daquela fase inicial turbulenta que difícil você não tem cliente. Assim, para ele não era vantagem. Largar um negócio que estava começando a andar, começando a desenvolver. E minha irmã ela estava no meio de uma faculdade ainda, então ela não poderia largar a faculdade para seguir o ramo da empresa e nem teria como conciliar, porque ela não tinha tempo para cuidar do negócio. Ela não tinha como. Não podia ter a dedicação que o novo negócio ia exigir, né? Então, assim, foi aí que me surgiu aquela grande dúvida, né? O que eu ia fazer? Porque eu estava ali no meu último ano de faculdade, ali com quase 5 anos de direito. Tinha acabado de me matar de estudar para a OAB, para conseguir passar na OAB, passado daquele período turbulento de monografia, eu já estava assim, na reta final mesmo, com quase tudo pronto para formar. E aí, o que eu faço? Me surgiu aquela dúvida, e vou largar isso tudo agora? Lembrando que eu tinha meu irmão que era advogado, então assim, minha inserção no mercado de trabalho não ia ser tão difícil, porque já tinha uma clientela formada no escritório dele, não ia ter tanta dificuldade. Só que assim, eu também gostava do ramo empresarial, principalmente do segmento que meu pai já trabalhava. Eu tinha vontade de trabalhar com aquilo ali. Mesmo que se fosse depois, lá na frente, depois, mesmo advogando, nos anos eu tinha vontade de ter um negócio naquele segmento, né? Então me surgiu aquela dúvida, né? O que fazer, né? Então assim, eu parei alguns dias para pensar mesmo o que eu queria, qual que era meu sonho grande, o que eu queria fazer. E foi nesses dias pensando que me veio na lembrança um fato que aconteceu comigo quando eu tinha aproximadamente 11 anos, né? E esse fato foi que assim, eu fui com meu pai visitar um fornecedor dele, né? Ele tinha um freezer de pneus, um freezer muito forte, né? E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado com a estrutura do cara, a estrutura da empresa. Porque assim, era uma empresa que tinha mais de 60 anos de mercado, era uma empresa que tinha uma atuação não só na cidade, uma situação no município, mas uma situação regional e até uma atuação muito forte em outros estados. Era uma empresa muito organizada. E aquilo ali, quando eu cheguei, me brilhou os olhos, me chamou muita atenção, porque eu fiquei admirado como é que a pessoa conseguiu chegar daquele jeito ali. A ter lojas fora, lojas com 1.000 quilômetros de distância uma da outra. Como é que era possível controlar aquilo ali? Como é que era possível organizar, fazer com que tudo rodasse do jeito que rodava sem ele estar presente? Então foi um negócio que me fascinou demais. E assim, até quando a gente estava esperando para ser atendido, meu pai me contou um pouco sobre a história deles, que eles eram das lojas mais antigas, de como eles eram fortes conceituados no mercado, né?
tudo aquilo me fez brilhar os olhos. Foi isso que eu fiquei olhando assim, cara, se ele conseguiu, por que eu não posso? Por que eu não posso fazer a empresa nossa, que era do meu pai na época, chegar nesse patamar, de virar uma rede com ramificação por várias cidades aí pelo Brasil? Por que não? E, assim, me surgiu aquela vontade ali naquele momento, e foi um negócio que assim, eu carrego comigo até hoje. E não foi só naquele momento. Eu acabei pesquisando muito na época sobre outras lojas. Eu comecei a ver pessoas que tinham redes com 39 lojas, com 40. Eu fiquei encantado. Falei, cara, como é que eles conseguem? E também me surgiu aquela coisa, que se eles conseguem, eu também consigo. Por que não? Eu tenho capacidade para isso. E foi onde me surgiu essa vontade. E foi quando eu vi bem viva essa lembrança que eu tive certeza qual que seria a decisão mais correta. Então eu acabei seguindo pelo ramo empresarial mesmo, seguindo ser o gestor da MSC Pneus. E assim, falando agora um pouco sobre o início da empresa, foi um início de muito aprendizado para mim. Porque, como eu falei, assim, eu tinha um grande conhecimento de direito. Conhecimento empresarial era muito pouco. Eu tinha um leve conhecimento que eu trabalhei com eu ajudei alguma coisa, mas nunca tinha assumido alguma função específica. Era sempre aquela coisa de filho tá ajudando, ajudava no que precisava. Fazia, às vezes uma hora vendia, às vezes uma hora estava no caixa, mas nada mais do que isso. Então eu não tinha pegado um conhecimento forte em nada. Uma das primeiras dificuldades que eu tive foi a questão, já na MSC Pneus, foi na questão do recrutamento de pessoas. Eu, eu que fazia parte de contratação e tudo da empresa, nos primeiros anos eu tive um grande problema de rotatividade de pessoas. Eu tinha uma rotatividade muito alta lá na empresa, até porque assim, eu não sabia como contratar. Eu acabava contratando muito no escuro, na sorte. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Eu não sabia quais eram as métricas que eu queria utilizar para na hora de contratar alguém. Eu não sabia qual era a importância de você fazer um desenho de carro. O quanto isso poderia me auxiliar no momento de contratar alguém. O quanto isso é importante. É uma coisa básica, é uma coisa que eu digo até um pouco boba, você fazer um desenho de cargo. Porque às vezes na minha cabeça eu tenho, mas você ter aquilo ali escrito, documentado, na hora de você fazer uma seleção para aquele cargo específico, isso te ajuda demais. Não só te ajuda na hora de contratar, de selecionar uma pessoa mais correta, de acordo com a vaga que você tem, mas te ajuda também a orientar a pessoa que está sendo contratada para ela saber exatamente como vão ser as funções dela. Para ela não entrar equivocada achando que vai fazer uma coisa e acabar tendo que fazer outra. Isso ajuda tanto para o empreendedor como para quem está sendo contratado. Foi aí que eu comecei a ver o quanto é importante você contratar a pessoa com o perfil correto da vaga, para você evitar isso, da questão da rotatividade, que é ruim pela questão do gasto com rescisão contratual que a empresa acaba tendo. É ruim porque você acaba não tendo uma equipe, você não consegue desenvolver um trabalho, porque você tem que estar sempre treinando alguém para aprender como é o seu jeito de trabalhar. O seu cliente ele percebe isso, que você não tem uma equipe formada, ele acaba não criando uma identidade com a empresa. Ele fala, cara, toda hora tá mudando alguém aqui, não tem uma identidade de trabalho. Você perde um pouco disso quando você tem uma rotatividade muito grande. Então, assim, era uma coisa que como eu comecei ali, eu não tinha conhecimento disso. Eu não sabia. Eu acabei aprendendo um pouco na prática, né? Outra coisa que eu aprendi muito na prática foi a questão do marketing, né? Eu sabia que eu tinha que fazer marketing. Agora, como é que se faz o marketing? Ah, é só rádio? É panfleto? Como é que mede o retorno disso aí? Tá tendo retorno? Não tá? Eu não sabia. Eu fazia muito no escuro. Eu fazia porque eu sabia que tinha que ser feito. Ah, eu tenho que fazer marketing. Eu não sabia se eu estava gastando pouco, se eu estava gastando demais. Eu só sabia que eu tinha que fazer, então eu estava fazendo. Eu não tinha nada, não tinha conhecimento daquilo ali. E querendo ou não, eu acabava gastando mal o dinheiro, a verba que eu alocava para o marketing. Outra dificuldade que eu também tinha era a questão do controle financeiro. Eu não sabia fazer um fluxo de caixa. Eu também não sabia nem qual era a importância disso. Como isso poderia me ajudar. Como era importante eu ter bem documentado o que eu tinha para receber e o que eu tinha para pagar no período de 30, 60, 90 dias. E o que eu e assim, quanto esse tipo de informação poderia me ajudar a tomar decisões mais rápidas e evitar de pagar juro à toa. Então, assim, outro erro também que eu vejo muito, que eu tive no começo, foi a questão do controle de estoque. Eu não sabia diferenciar a curva ABC dos meus produtos. Eu não sabia o que vendia mais, o que vendia médio, o que vendia pouco. E assim, por não saber, eu acabava comprando muito de tudo. Eu acabava ficando com o estoque parado, pagando juros de um estoque que eu poderia estar com dinheiro à vista, poderia estar com dinheiro estar comprando à vista. E assim também eu acabava perdendo muita venda, porque às vezes eu comprava demais uma mercadoria que não saía, e a mercadoria que saía muito eu deixava ela faltar no estoque.
Até por não saber o quanto eu tinha que pedir daquele item. Eu não sabia como é que eu. Ah, como é que eu vou saber o que eu tenho que pedir? Como é que se calcula? O que você tem que ter de estoque? Eu não sabia. Aquela questão da formação do preço também de venda. Eu trabalhava muito com aquela questão, pega o preço de custo de alguma margem que você imagina que quer ter. Mas assim, hoje eu sei que essa é uma maneira totalmente errada, porque às vezes você pode estar jogando aquela margem e você acha que está ganhando. Mas você não está, às vezes está perdendo, porque seus custos, não só o custo do produto de compra, mas o seu custo da empresa rodando, pode estar superior ao preço de venda. Aí foi onde eu tinha assim, coisas que no começo eu não sabia. Que eu acabava vendendo coisas perdendo sem saber, achando que estava ganhando. E assim, essas foram uma das principais dificuldades que eu tive nos primeiros anos de empresa mesmo. E coisas que acabavam reduzindo meu ganho, com rescisão contratual, pagamento de juros desnecessário, né? Outra dificuldade era aquela questão da negociação. Como eu não tinha aquele tino comercial ainda, eu não sabia negociar com o fornecedor, já acabava pagando um pouco mais caro nos produtos, ou então conseguindo um prazo de pagamento menor, porque eu não sabia como negociar, eu não sabia qual que era o meu poder de barganha ali. E assim, para me ajudar com essas falhas, eu busquei muito em instituições como Sebrae, Endeavor, busquei bastante informações em livros, artigos sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre tudo que tivesse relacionado à gestão empresarial. E assim, e hoje, assim, vendo o quanto é difícil para alguém que não tem esse conhecimento começar um negócio, que não surgiu a ideia de criar esses manuais. E se a gente vai quer criar um manual para ajudar o empreendedor que está começando, que não tem conhecimento da área, e vários vídeos com ajuda de especialistas, para poder dar dicas, coisas básicas mesmo, que podem facilitar muito a gestão do negócio. E assim, eu espero poder ajudar vocês com esse material. Agradeço e uma boa noite.